Lucas es un médico exitoso, pero cuando mira hacia su pasado sabe que existe un vacío que necesita ser llenado. Recuerda lo activo que era en la iglesia, siempre usando sus dones y talentos para beneficiar a más personas en sus horas libres. Esther y Antonio también extrañan al doctor, que por alguna razón dejó de frecuentar las reuniones. Pero la pareja, que todavía tiene contacto con él, no se dio por vencida. Ellos ya eligieron al médico como su prioridad en el programa Reencuentro, y en los días 28 y 29 de noviembre esperan recibirlo en el templo que frecuentan. Pero saben que necesitan dar unos pasos antes de esos días. Así como ellos, usted puede hacer lo mismo para ver a alguien querido tener un nuevo comienzo. La primera etapa es buscar a la secretaria de su iglesia. Allí se encuentran los nombres de quienes hoy están alejados. El ministerio personal y la escuela sabática, que en el 2020 cumple 167 años, lo ayudarán a llegar hasta ellas. Elija a quién visitará y comience a orar por esas personas. Cuente con el apoyo del Ministerio de la Mujer en este proceso. En los próximos días restablezca o fortalezca el contacto. Cuente sobre cómo usted y los otros miembros sienten su falta e invítela a participar de una semana especial. El programa comenzará el día 20 de noviembre con un evento en vivo conducido por el pastor Luis González. Reserve la tarde del día 21 para salir e invitar a las últimas personas para la semana, que se hará de forma virtual a partir del día 22 hasta el día 27. Presentada por el pastor Luis González, también tendrá mensajes profundos del pastor Alejandro Bullón. Y en los días 28 y 29 acompañe a sus amigos hasta su iglesia y permanezca al lado de ellos en este día tan especial. Motívelos a que se preparen para el bautismo. En caso de que todavía no estén listos, continúe orando y apoyándolos en su decisión. Después, haga como Esther y Antonio, registre la decisión de quien usted ama. Y claro, comparta con quien ya tuvo o necesita un nuevo comienzo. Entonces, a modo de introducción, hay algunas consideraciones que debemos tener. Primero, el capítulo 17 explica un poco más los eventos que estudiamos en las plagas el día de ayer, en la sexta y la séptima plaga. ¿Sí? Eso va a describir, porque el capítulo 17 está dividido en dos porciones. La primera porción va del versículo 3, del versículo 1 al versículo 6. Essa é a primeira parte. E depois a segunda parte do capítulo 17 vai do versículo 7 hasta o versículo 18. ¿Sí? Então, uma parte
Juan contempla o escenario y la segunda parte, el ángel explica la visión a Juan. ¿Sí? Es lo que vamos a estudiar. Entonces Juan es llevado a la visión en el tiempo del fin. En ese escenario, Juan es proyectado en visión al escenario del tiempo del fin. Es muy importante que tengamos esa comprensión, ¿ya? Entonces, y para ese momento, dice que 5 de los poderes habían pasado a la historia. Una existía y el séptimo iba a subir en un poder futuro. La primera parte, entonces, expone los crímenes de Babilonia, ¿sí? De la Babilonia espiritual. Es lo que refiere, entonces, del versículo 1 al versículo 6. Presenta el por qué el tribunal del cielo está atribuyendo un juicio sobre la Babilonia espiritual. ¿Sí? Es lo que vamos a leer en los primeros versículos. La segunda parte, entonces, presenta la sentencia y cómo será ejecutada. Por eso que hay un escenario entre la sexta y la séptima plaga. ¿Sí? Por lo tanto, la primera parte está relacionada más particularmente con los acontecimientos de la sexta plaga y la segunda parte con la séptima plaga. De modo que el capítulo 17 es un bosquejo de la crisis final de la historia de este mundo, cuando Satanás dedicará su esfuerzo supremo a la aniquilación del pueblo de Dios. Pero como vimos el día de ayer, no somos nosotros que vamos a pelear, sino el Cordero. Y nosotros vamos a ver en esta noche que hay un vencedor en ese conflicto. ¿Sí? Vamos ver al final del libro de Apocalipsis, en capítulo 17. Aquí también tenemos algunas contradicciones entre esas dos mujeres que se presentan en el libro de Apocalipsis. De hecho, hay un contraste aquí a nivel de historia en las ciudades. Desde Génesis ya se menciona Babel y ya se menciona Salem, que Salem era Jerusalén, la ciudad de paz. Y Babel era Babilonia, un lugar de confusión. Entonces vemos esse traslado aqui ao livro de Apocalipse. Também, o capítulo 17, ele manifesta uma batalha entre dois líderes, Jesus e Satanás. Entre duas madres, a madre do capítulo 12 e a madre do capítulo 17. Presenta também que uma destas, sim, a primeira é perseguida e a segunda é a que persigue. Esse é o cenário que descreve, então, o capítulo 17 de Apocalipse. ¿Está bem? Uma está limpia, sim, imaculada, e a outra está com escarlata com púrpura. É dizer, um contraste notório que há entre essas duas igrejas que apresentam o livro do Apocalipse. E todo ser humano, meus queridos amigos, ou estamos em uma igreja, ou estamos em la outra igreja, pero nadie está afuera. Entonces, mire, otra consideración, el capítulo 13 advierte que en el futuro se establecerá una organización que será una producción de la combinación de iglesia y Estado, ¿sí? Similar ao que ocurrió en la Edad Media, para perseguir, para matar a los que permanecen fieles a Dios. Ya, partimos entonces la lectura. Vamos partir con el versículo 1. Dice así: Entonces vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y me dijo: Ven y te mostraré el castigo de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Entonces, esse capítulo está sendo introduzido de maneira muito particular. ¿Por quê? Porque Juan contemplou os 7 ángeles em o capítulo anterior, o capítulo 16, e agora Juan disse que um de eles não era outro, era um de eles que participou em uma das plagas, entra em cena com Juan e disse: Vem. É dizer, que essa introdução desse ángel que estava allá derramando na plaga, e lo chama agora, é porque o capítulo 17 também está relacionado com as plagas, com a sexta e a sétima plaga. ¿Sí? O versículo 2 diz o seguinte: Com essa ramera, disse, muitas com ella han fornicado los reyes de la tierra, e sus habitantes se han embriagado com el vino de su fornicação. Vamos sentar algumas bases. Sim? Primeiro,
estamos hablando acá de una mujer simbólica. La mujer tiene hijos, las iglesias tienen miembros. Esse, então, é o contexto, é o cenário que está descrevendo o apóstolo Juan. Sim? Então, esse é o retrato, é a figura simbólica de uma igreja, sim, que atrai a los reyes de la tierra, que ha fornicado com eles, e los habitantes de la tierra também han apoiado. Porque o versículo 2 menciona que esta mulher, sim, o versículo 1 mencionou que ela está sentada sobre muitas águas. En ese contexto, aguas son las personas, las multitudes, las naciones. Essas são as águas que essa mulher está sentada, é dizer, estar apoiada sobre muitas pessoas, muitas nações. Sim? Estamos entendendo o contexto, então, para depois ver o que vai passar. Primeiro, vamos armar a estrutura e depois vemos os acontecimentos. Versículo 3, diz, e me levou em espírito ao deserto. Assim vi a uma mulher sentada sobre uma bestia escarlata, que tinha 7 cabeças e 10 cuernos, e estava coberta de nombres, miren, nombres de blasfemia. Essa expressão, sim, verbal de Juan, ao dizer nombres de blasfemia, é dizer que nos recorda nos evangelhos 2 situações. Uma, quando Jesus dijo a um homem, lo sana en el templo, dijo, toma tu camilla, levántate e anda. Então, os judeus queriam apedreá-lo, porque para eles, Jesus estava cometendo uma blasfêmia, porque só Deus tem o poder para perdonar pecados. E Jesus responde, para que sepas que o Hijo del Hombre tem a autoridade para perdonar pecados. Então, para o hecho de querer perdonar pecados, é um atributo divino solamente. Consideremos isso. O outro era que Jesus disse que o Hijo del Hombre usava essa expressão, é dizer que ele era Deus, e para os judeus isso era uma blasfêmia também. Sim? Então, aqui Juan nos leva a esse mesmo cenário, disse que ela tinha, menciona acá, estava coberta de nombres, de títulos de blasfêmia. Ou seja, essa mulher, essa igreja toma, então, atributos divinos e o traz sobre si, como que fora ela a autoridade dada por o mesmo cielo para exercer o domínio sobre as nações. É isto que Juan está dizendo acá, que esta igreja apóstata toma então esse cenário, essas prerrogativas que competem solamente a Deus e lo traz sobre si. Nombres de blasfêmia. Versículo 4. La mujer estava vestida de púrpura e escarlata, o que também significa, lo vamos ver na gráfica, essa expressão púrpura, escarlata, é símbolo de mancha, de pecado. De hecho, mesmo o livro de Isaías faz essa comparação. Jeremias, Oséias, era quando Israel caía em pecado, em fornicação com outros deuses, então lhe atribuem esses colores, como haviam manchado-se com doutrinas paganas. Então, diz, a mulher estava vestida de púrpura, escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas e perla. E em sua mão tinha uma copa de ouro, llena de abominações e de las impurezas de sua fornicação. Sim? Então, este é o cenário que contempla o apóstolo Juan. Sim? Porque o ángel de la ordem vem, é um imperativo, e lhe mostra o cenário. E ele contempla essa figura, essa mulher sentada sobre uma bestia de 7 cabeças, 10 cuernos. Tinha púrpura, certo? Tinha joias, tinha uma copa de ouro. E que tinha na copa? Certo? Tinha aí o vinho, sim? Que representa suas doutrinas, suas ensinanças. E ela dar a beber a quem? A todas as nações, diz o versículo 2. Sim? Então, ela exibe em sua cabeça uma banda, sim, que proclama que não está sola. Sim, isso diz acá então o versículo 5. E em sua frente tinha escrito um nome, um mistério. La Gran Babilônia, madre de las rameras e de las abominaciones de la tierra. É dizer, então, se o capítulo 12 apresenta uma mulher pura, sencilla, o capítulo 17 apresenta uma mulher completamente oposta à mulher do capítulo 12. Uma mulher que tinha adornos, que tinha uma série de adereços para chamar a atenção,
para parecer atractiva a los reyes de la tierra, para fornicar con ellos. Y además de eso, la mujer del capítulo 12 tenía un hijo varón, y esta de aquí tiene hijas. Ella es madre de otras rameras. Es decir, que el conflicto entre esas dos mujeres, ¿sí? Es decir, que esta mujer no está sola en confrontación con la mujer del capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Son dos iglesias completamente distintas. Sin embargo, esta iglesia madre tiene hijas, ¿sí? Tiene una familia de hijas que también practican la prostitución. Cargaba entonces sobre una bestia roja, fácil de identificar con un poder que tiene conexiones religiosas, porque está llena de blasfemias. Esta bestia tiene 7 cabezas, 10 cuernos, igual que la primera. Esa es la misma bestia de Apocalipsis capítulo 13, la primera. Esa mujer está sentada sobre muchas aguas, que son las personas. La primera bestia de Apocalipsis sale ¿de dónde? Del mar, de las aguas, de las naciones, de las multitudes. Y por lo tanto, Juan está describiendo la misma bestia que ya fue mencionada en el capítulo 13. La relación entonces mujer-bestia muestra la relación entonces entre lo que hay el ámbito religioso con el Estado. ¿Sí? Iglesia y Estado dados de las manos para prevalecer sobre las multitudes, sobre las naciones, por medio de la cual entonces han atacado al pueblo de Dios. Y tal cual, como describe el apóstolo Juan, esa mujer, sim, que significa esa iglesia apóstata, junto con el poder del Estado, de los reyes, han perseguido, han aniquilado el pueblo de Dios durante 1260 años. Vamos dar em seguida o exemplo de alguns de eles que a mesma história testifica que os reis de la tierra se han prostituído com ela, se han contaminado, han hecho alianças com ela. Segundo o versículo 1, ¿sí? Los 7 ángeles que vierten la ira de Deus sobre la tierra declara que la gran ramera será incluída entre los que reciben la ira de Deus. La destrucción entonces sucederá después que termine el tiempo de gracia. No todavía, para que ella pueda hacer su comercio, ¿sí? Hacer su obra de maldad. Y de hecho, la misma palabra dice que la ramera, esa mujer, esa iglesia apóstata, llevará su obra de maldad a cabo hasta que se cumpla la palabra de Dios. Así será. Entonces, esa mujer, esa iglesia apóstata nunca se vai a arrepentir. Porque assim dice la Escritura. Seguirá com sua obra de engaño e peleará contra el Cordeiro de Deus. Entonces, podemos notar algunas, quando la gran ramera, com todos sus seductores, adornos, ella em algum momento vai quedar exposta, ¿sí? Lo que realmente es y cuál es su principal objetivo. Y cuando esa mujer sea revelada, quién es y cuál es su objetivo, será dejada sola. Es ahí entonces donde la novia, ¿sí? La mujer pura, que de hecho el versículo 10 del capítulo 21 menciona que la novia es la nueva Jerusalén, ¿sí? Representando esa mujer pura del capítulo 2 de Apocalipsis. Y Babilonia entonces caerá. La ilustración de una ramera es fácil de entender, ¿verdad? ¿Por qué? Es un símbolo común en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, si usted va al libro de Isaías, en el capítulo 1, versículo 21, Jeremías 13, 27 y Oseas 2, 5, todos estos profetas hacen una comparación cuando el pueblo de Israel se había apartado de Dios para ir en pos de otras deidades. Habían mezclado su culto a Dios y también a otras deidades, se habían contaminados, se haviam entrado em adultério espiritual. Em esse contexto também se descreve essa mulher. Isto contrasta com a ideia, então, já mencionada do capítulo 2, de uma mulher pura, de lo que Deus quer. É, então, a infeliz aliança que se dará, então, porque já temos um exemplo na história, e isso volverá a suceder em momento antes do cierre de la gracia.
cuando esa iglesia apóstata nuevamente se dará las manos al Estado para luchar y perseguir al pueblo de Dios. Está expresada de dos maneras, ¿sí? Una de ellas con la cual, dice el versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Es decir, que esta mujer representa una iglesia que ha caído de la verdad y que ahora se entra en comercialización con los poderes de la tierra, con los reyes, con los gobernantes de la tierra. ¿Por qué? Porque el propósito de esta ramera, de esta iglesia apóstata, es buscar apoyo de las naciones para luchar contra Dios. Ese es su objetivo final. Y la otra forma es que ella está sentada sobre una bestia con 7 cabezas y los 10 cuernos. Está sentada entonces sobre los reinos, ¿sí? Los 10 cuernos son los 10 reyes, ¿sí? Son las 10 naciones europeas. Así entonces esa bestia no está sola, esa mujer apóstata no está sola contra la verdad. Ella tiene un apoyo y tiene poderío en las naciones. Si usted todavía no le quedaba claro, ¿sí?, lo que Juan estaba figurando acá en el Apocalipsis, aquí tenemos una declaración de un líder religioso para tornar más clara la expresión, lo que significa que esa mujer ha fornicado con los reyes de la tierra. Miren, vamos a leer juntos. Acá dice lo siguiente. Según, sí, el representante, la cabeza de esta iglesia, él dice lo siguiente. El Vaticano es el superpoder máximo de nuestros tiempos. Sus adherentes son cercano a 1 billón y ellos pueden obrar en cada rincón del mundo. De allí la importancia para cada gobierno de tener al Papa como un socio en la ejecución de cualquier política mundial establecida. Las políticas del Vaticano son dirigidas por el Papa, quien no tiene parlamento, no tiene congreso o senado que limiten sus decisiones, poderes o políticas en un gobierno autocrático en absoluto, en el sentido más amplio de la palabra. Es decir, que si usted le quedaba duda, lo que Juan estaba diciendo, que esa iglesia estaba fornicando con los reyes de la tierra, aquí está una declaración para aclarar el contexto del escenario. Por eso que aquí ele dice que de ahí la importancia para cada gobierno de la tierra tener el Papa como socio en la ejecución de sus políticas. Es decir, que cada visita de Estado que realiza este líder religioso no es solamente para hablar de la Biblia. Eso es una excusa. Pero lo que quiere es hacer alianza política con los reyes de la tierra en cumplimiento a la palabra. Mis hermanos, la palabra profética, por los mismos hechos, se confirma y se aclara su entendimiento. Entonces aquí ese líder religioso expresa estas palabras. Sin embargo, no paran por ahí las alianzas. Miren, la reforma protestante, ¿sí? Aí que começou com John Wycliffe, que foi o luceiro da reforma, e depois toma força com outros, com Lutero, com Calvino e outros mais. Eles trataram de corrigir alguns erros que foi apresentado por esta igreja. Então, mientras eles viviam, o Espírito de Deus los conduziu a estes homens a estudar a palavra de Deus. E deixe-me recordar que estes homens saíram de dentro de Roma. Lutero era monge. Juan Calvino também estava em um monastério. E assim, uma lista larga de outros que saíram de dentro de Roma, porque sabiam que esta igreja havia apostatado, que essa igreja havia apartado-se da verdade. Então, estes homens saíram por mandato do Espírito Santo e começaram a predicar a verdade, a luz que agora tinham da palavra de Deus. E muitos de eles tiveram que pagar o preço com sua sangre por isto. Sim? Pero hoy no es distinto porque lo que fue esa obra de reforma de parte de los protestantes se detuvo.
Porque hoy varios pastores protestantes, varios líderes religiosos de todas las naciones están en alianza con ese líder religioso para fomentar su poder, para así hacer el conflicto contra Dios, contra su pueblo en los días finales de la historia de este mundo. En las iglesias hijas sigue el error, la falsidad, las medias verdades. Desde los púlpitos evangélicos se predican las doctrinas de Roma hoy. Isso não é nenhuma novidade. Pero a palavra se cumpre em sua cabalidade, as alianças que se estabelecem. Por exemplo, nós temos aqui 2 exemplos doutrinários da igreja que está mencionada acá e representada por essa mulher que está sobre uma bestia. Sim? Uma de ellas é a doutrina sobre a imortalidade del alma, que o homem não muere, senão que vai a um estadio de purgatório, com a esperança todavia de chegar ao cielo. E sabemos que a palavra de Deus não ensina estas coisas. A Bíblia diz que os mortos nada sabem e que uma vez muerto, os homens agora só se apresentarão ante o juízo de Deus e nada mais. Por lo tanto, a única oportunidade de salvação é essa hora. Outra doutrina ensinada é a santificação do dia domingo. E a Bíblia diz claramente que o dia sábado. Em la Bíblia há 3 citas bíblicas referentes ao primeiro dia da semana e nenhum de eles está em um contexto de adoração. Sin embargo, há 250 citas bíblicas em Antigo e Novo Testamento que falam sobre a santidade do dia sábado. Bueno, há uma série de outras. Também está a doutrina da transubstanciação, que durante a missa essa hóstia passa a representar o corpo de Cristo. E sabemos que não é assim. O batismo de infantes e uma série de outros, a intercessão, sim, de los santos, etc. Ou seja, esta mulher, então, por isso que agora entendemos o término, o que significa ha fornicado, ha adulterado a palavra e ha dado de beber a suas hijas com suas ensinanças. É isso o que Juan nos está dizendo acá. Que esta igreja apóstata comparte suas falsas ensinanças com os reis da terra, com as nações. E é bem-vinda, é abraçada, sim, la querem. Esse é o cenário que Juan nos está apresentando. Mira o versículo 6, introduz algo que realmente foi muito doloroso, seguramente também foi doloroso para o coração de Deus, o Padre. Diz o versículo 6, acompanhe sua Bíblia. Diz: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado. Essa é a expressão que tem o apóstolo Juan. Quando contempla essa mulher em visão, quedou assombrado, quedou impactante. Essa imagem foi tão potente para a mente de Juan que ele expressa, sim, seu sentimento, o que generou em ele essa visão. Quando menciona então que a sangre de los mártires está se referindo a milhões que não renderam, que renderam sua vida antes que abraçar o erro dessa igreja. Por isso, muitos foram mortos. O poder papal exerceu seu poder e matou a milhões em esse período, durante os 1260 anos. Sim? Babilônia, a madre e suas hijas representam o grupo de organizações religiosas, donde todavía se enseñan falsas doutrinas, el vino de su fornicación. ¿Sí? Es interesante que Juan no dice que la mujer estaba ebria por su propio vino, está diciendo que ella quedó ebria por la sangre de los mártires, o sea, lo que fue la matanza. Y ahora vamos a ver qué es la sangre de los mártires. Mira, esse historiador, ¿sí? John Duggan, ele menciona o seguinte em o livro História do Romanismo, página 541 e a página 542. Ele disse o seguinte: por professar uma fé contrária a la da Igreja Romana, a história registra o martírio de mais de 100 milhões de pessoas. Mais de 100 milhões de pessoas. Sim? Isso disse esse historiador. Veamos o que disse esse outro. Mira, ele disse assim: se calcula
um promédio, pode ser um pouco mais ou um pouco menos, um promédio de 40.000 homicídios religiosos por cada ano de existência papal. Você multiplica essa quantidade por 1.260 anos e você vai chegar a 504 milhões de homicídios religiosos. Então, a visão que está tendo, que tuvo Juan, de la sangre de los mártires, ¿sí? Por el testemunho de Jesus, por não abraçar a fé de Roma, eles eram considerados hereges. E a palavra hereges representa aqueles que não estavam de acordo com os dogmas da Igreja Romana e por isso foram perseguidos. Mais aún, há outro historiador, sim, ele menciona acá H.E.H. Lecker, História del Desarrollo e la Influência del Espírito del Romanismo em Europa, tomo 2, página 32. Ele disse o seguinte: miren, nenhum protestante que tenha conhecimento competente da história pondrá em tela de juízo que a Igreja de Roma ha derramado mais sangue inocente que nenhuma outra instituição em la história humana. Ou seja, que incluso muito mais que o nazismo, todo isso, todos esses movimentos bélicos, onde imperou as dictaduras, etc., não se compara e não se acerca a lo que hizo a Igreja Romana com os servos de Deus. Dice aqui, é impossível formar-se uma ideia completa da multitud de suas vítimas. Nós não temos uma ideia concreta de quantos foram e menos de que forma morreram estes mártires, pero Juan los está relatando acá. E que passou então em essa noite, conhecido como a pior noite que já viu as calles de Paris? El 24 de agosto del año 1527, los católicos romanos de Francia, seguindo um plan premeditado, planificado, bajo la influencia jesuita, assassinaram 70.000 protestantes durante o espaço de 2 meses. As mortes ocorreram intensamente nas 2 primeiras noites, na cidade de Paris, e depois por todas as províncias de França, saíram perseguindo aqueles que não estavam de acordo com as ensinanças dessa igreja. E eram dadas mortes, eram hechos torturas e etc. Sim? Agora, mais bem, há que destacar que não foi só um papa el que cometeu essas barbaridades. Não foi solamente um papa que apoiou a Inquisição. Foram dezenas de papas consecutivos que levaram adelante a chamada Santa Inquisição, que de santo, o único que tinha de santo acá eram os santos mártires, e nada mais. Os demais tinham defender os interesses da igreja, não defender os interesses da Bíblia, defender os interesses desta mulher que Juan está figurando acá. Então, foram perseguidos, foram torturados, assassinados a milhões de cristianos que tiveram uma fé diferente da de eles. Não pensavam como pensa Roma, creiam seguir as Escrituras e por isso foram assassinados. E miren, há historiadores que comentam que os verdugos estavam então adestrados, capacitados, sim, para, por exemplo, as torturas foram de forma lenta. Os que iam ser queimados diziam, queima-lo lentamente. Todas as torturas eram hechas de forma lenta para produzir o maior dolor, para que a vítima pudesse negar sua fé e aceitar os dogmas de Roma. Isso era o que buscavam eles. Em França se conheceu como o reinado del terror. Sim? Morin e outros jesuítas que encabeçaram esse movimento. Para eles, miren o que tinham em mente os jesuítas, porque a reforma protestante havia logrado algumas vitórias. Então Roma recobrou força e Roma programou sua arma letal, o movimento, a ordem de los jesuítas, a ordem mais criminosa, a ordem mais temida e mais poderosa em todo o âmbito católico se chama jesuíta. E de la ordem jesuíta é o Papa Francisco.
Assim que não podemos esperar coisa buena de lo que viene en el futuro. Devemos confiar en la palabra de Dios, porque essa batalha é de Deus, não é nossa. Pero nosotros, por fidelidade a la Bíblia, estaremos em esse cenário. Mais lhe vale, mis hermanos, que quando desse momento, quando está aí a batalha, nosotros estemos do lado do Senhor, firme em suas promessas. ¿Sí? Então, para eles, para esses grupos de jesuítas, nenhum crime era demasiado grande como para não cometerlo. Nenhuma mentira era demasiado vil como para não praticá-la. Nenhum disfraz era demasiado difícil para não assumi-lo. Consagraram suas vidas à destruição do protestantismo e ao restabelecimento da supremacia papal. Foi uma ordem elaborada, desenhada, justamente para trazer o que o papado havia perdido de volta. Essa igreja havia perdido campo, havia perdido terreno, porque muitos estavam creyendo na pura doutrina da palavra de Deus. Então, esta ordem foi estabelecida para aniquilar a los fieles de Deus. Lo mesmo passou quando os jesuítas chegaram em Sudamérica, lo que fizeram com os guaraníes em el país de Paraguai. Leia a história e você vai encontrar-se muitas surpresas. Uma aclaração, em meio a todo isso, sim, que essa igreja ha salido da verdade, sim, que outras igrejas protestantes são contaminadas com essa igreja, pero aún assim devemos considerar o que o Senhor menciona em Juan, que ele tem outras ovejas, que ele tem pessoas sinceras em la igreja católica romana, que ele tem pessoas sinceras que todavia estão em outras igrejas protestantes. Pero acá, em Juan 10:16, o Senhor disse que elas oirão sua voz. Então, o Senhor las vai sacar de aí. Porque são pessoas que todavia não têm a luz completa da palavra de Deus. Estas pessoas escutarão estas profecias que estamos estudando no dia de hoje e vão deixar Roma, vão deixar a mentira e se vão unir ao povo de Deus. O Senhor não vem buscar membros da igreja. O Senhor vem buscar discípulos. Vem buscar um povo que esteja preparado. Há fieles de Deus que estão por várias partes hoje, pero oirão sua voz. O Espírito Santo los traerá de volta a su redil. Quando então se contempla a cena do versículo agora, a segunda parte do capítulo 17, do versículo 7 ao versículo 18. É dizer que agora Juan vai começar a explicar, sim, o juízo, então, dessa ramera. Juan, então, lhe foi revelado o porquê do tribunal de Deus, e agora vai revelar, explicar a visão para Juan. Sim? De partida, ele menciona, então, vamos ler o versículo 7. Diz assim a palavra: Pero el ángel dijo, ¿por qué te asombras? ¿Se acuerda que Juan quedou admirado? Foi uma visão que lo espantou. Então, o ángel agora lhe disse, ¿por qué te asombras? Voy a explicarte el misterio de la mujer y de la bestia que lleva, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Então, esta bestia representa um poder e a mulher representa a uma igreja. ¿Estamos claros? A bestia, então, representa um poder político e religioso e a mulher simboliza a igreja apóstata, a igreja que se ha apartado de la verdade. ¿Está bem? Então, vamos ver agora o que sucede. Versículo 8. Dice, la bestia que viste era y ya no es. Está por subir del abismo e ir a su destrucción. Los habitantes de la tierra, cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver a la bestia que era y ya no es, aunque reaparecerá. E agora nos confundimos, não? Enredado o versículo, verdade? Porque disse que era e agora não é e volverá a surgir. Sim? É isso que o ángel está explicando a Juan. Acordemos que no cenário Juan é levado em visão ao tempo do fim, para contemplar esse cenário. Agora, então, diz acá, o ángel explica a Juan alguns detalhes. Diz, a bestia tem 7 cabeças. Sim? As 7 cabeças, de acordo ao versículo 9, são 7 montes. E vão representar também alguns reis. São 7 reis que vamos ver em seguida. Sim? Os cuernos
son reyes, versículo 12. ¿Ya? Entonces la ramera se sienta sobre la bestia o sobre las aguas. En esta visión, la ramera está sobre una bestia. Pero también el versículo 15 dice que esta iglesia, ¿sí?, está sentada sobre aguas, sobre naciones, sobre multitudes, ¿sí? Y es querida por ellas. Usted puede ver dónde va el representante de esta iglesia, en cualquier país, en Chile, en cualquier país del mundo, cómo es recibido el representante de esta mujer. ¿Lo trata mal? Lo hace una cola muy larga, ¿verdad?, para acercarse a él. Es lo que está diciendo acá. Ella está sentada sobre muchas aguas, muchas gentes. Ahora vemos outro detalhe importante acá. Definitivamente necessitamos sabedoria. Por isso que no versículo 9 diz: isto requer uma mente que tenha sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais está sentada a mulher. Também são 7 reyes. ¿Sí? Então, a mulher está sentada sobre as águas, que a mulher é a igreja, está sentada sobre 7 montes, que são 7 reyes. ¿Sí? Já vamos a entender esse detalhe. Devemos ter, então, cuidado de não perdernos em um labirinto, porque aqui entramos em um labirinto, verdade? Antes estava mais sencillo, pero o versículo 8 e o versículo 9 é um labirinto. Agora, necessitamos entender e vamos entender, já? Com a ajuda de Deus. Aqui vamos ver alguns detalhes. Primeiro, a bestia tem quantas cabeças? 7, ¿sí? Esta bestia com 7 cabeças e 10 cuernos sobre el agua, ¿sí?, coberta de blasfemia, de forma sin equivocar-se, ¿sí? Entonces está en relación con la primera bestia. Esa bestia del capítulo 17 es la misma bestia del capítulo 13, ¿sí? No hay una bestia distinta en ese capítulo, es única. Entonces las 7 cabezas nos dan una perspectiva de la historia. Satanás utilizou através de toda a história as diferentes nações tratando de minar a verdade e de destruir o povo de Deus. Então, vou apresentar aqui algumas posturas. Vou apresentar algumas posturas, sim, de alguns estudiosos do livro de Apocalipse. Já? Não é minha postura. Alguns estudiosos do Apocalipse han chegado a algumas conclusões, as que vamos ver aqui. Se bem que o ênfase de Juan, del ángel para Juan, não está en las cabezas, sino en lo que hace esta mujer, en lo que hace, ¿sí?, essa igreja apóstata. Esse é o ênfase de Juan acá e que devemos também tomar em consideração. Miren, estas 7 cabeças para alguns las han interpretado como algumas nações que oprimiram o povo de Deus, como Egipto, Asiria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma imperial e Roma papal. Alguns lo veem desde essa perspectiva das 7 cabeças desta bestia. ¿Ya? Há uma segunda postura. De hecho, mira, aqui ele apresenta uma problemática. Vou volver. Aí. Se assumimos, então, que se partimos desde Egipto, ¿sí?, a primeira postura diz que essa interpretação apresentaria um problema em las profecias de Daniel, porque os impérios em Daniel, ¿com que nação começam? ¿Com Egipto ou com Babilônia? Com Babilônia? Então, se tomamos desde allá e seguimos, não há muita harmonia com o que dizem as bestias de las 7 cabeças de Daniel. Sim, porque Daniel já parte com Babilônia e não com Egipto. A anterior interpretação considera que então é o tempo em que Juan vivia. Sim, por isso que tomaram desde allá. Pero há outras posturas. E essas outras posturas que vou apresentar aqui mencionam que o tempo em que Juan estava em la visão, que Juan é levado a um cenário futuro e contempla as cenas. Essa é a diferença e que nos poderia ajudar se queremos identificar as 7 cabeças, o tempo del fim. Uma segunda postura é esta. Menciona que partimos de Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma imperial,
Roma papal. Estas 5 são as que han caído. E o versículo diz, e uma es, ¿se acuerdan? 5 han passado, uma es e a outra não ha chegado. Isso aqui diz o versículo 9, ¿verdad? Versículo 8. Una es, quem era então? Era Roma papal que foi herida de muerte. Apocalipse 13 descreve que a primeira bestia foi herida de muerte, pero revivió. ¿Cuándo revivió? ¿Cuándo foi a herida mortal para essa bestia? ¿Cuándo se terminaram su supremacia? Começou em ano 538 e terminou em ano 1798. Sim? Quando então o general Berthier, a mando de Napoleão, então ele despoja o anillo papal e leva ao Papa Pio VI preso. E no ano seguinte o Papa morre em prisão. Pero a pergunta é, quando se sanou essa herida mortal? Porque Apocalipse 13 menciona que a herida foi sanada e depois toda a terra se admirou e seguiu a la bestia. Essa herida mortal foi sanada el 11 de fevereiro do ano 1929. Se firmaram então o que a história registra, o Tratado de Letrán, ou os Pactos de Letrán. Os Tratados de Letrán se juntaram então o primeiro-ministro da Itália, Benito Mussolini, e o cardenal Pietro Gasparri, representando ao Papa Pio XI. Firmaram esses tratados e assim se fizeram o Tratado de Paz. Desde esse momento, então, o Estado do Vaticano, Benito Mussolini, que foi em esse momento o primeiro-ministro da Itália, ele regalou 44 hectares de terra para o que é hoje o Estado do Vaticano. O Estado do Vaticano parece muito grande, pero tiene solamente 44 hectares de terra. Nada mais que isso. Pero o poderio que tiene sobre as nações é tremendo. ¿Sí? E então aí se fizeram as pazes entre os representantes da Itália com a Igreja Católica Romana, que havia sido rota essa relação desde o ano 1870. Então se juntaram acá. A partir de então, o Vaticano passa a ser um Estado independente da Itália. Itália não tem nenhuma jurisdição sobre o Estado do Vaticano. Eles são independentes, por isso que o Papa Francisco disse, somos independentes. Pero todos os governos convém que eles nos consultem para estabelecer suas políticas. Lhes convém a eles. Poderosa, declarações fortes. De ser assim, então, essa Roma papal, quando se dá a herida, seria a sexta cabeça, segundo essa interpretação, e Roma papal revivida seria então a sétima cabeça. E tendria então aqui uma octava bestia, que vamos ver aqui, é um octavo rei. Acuérdense que a Bíblia mencionou, a mulher estava sobre 7 montes, e os montes são 7 reis. Hay que ter em conta esse detalhe. Sim? Então, essa é uma segunda postura. ¿Ya? Há uma terceira postura. Para uns, a primeira cabeça é Babilônia, depois sigue Medo-Pérsia, Grécia, Roma, Roma papal, estas 5, as que han caído, e a sexta seria França. Sim? Durante esse reinado del terror, essa matança ao povo de Deus, a los fieles, a los hugonotes, que eram os protestantes franceses, e muitos outros. De hecho, muitos imperadores abraçaram a fé romana. O mesmo Carlos V em Alemanha, e o imperador Carlos V gastou todo. Quando viu que estava comprometido seu reino, sua riqueza e sua própria vida, já ele, com alguns anos, já decide então deixar o trono e se meteu em um asilo. Pero Deus dijo em França e em Alemanha, em toda a Europa, Deus dijo, haja luz. E esse imperador queria as tinieblas, pero ele estava lutando contra um poder omnipotente. E assim foi derrotado este imperador. Então, para alguns, a sexta seria França, a sétima seria Estados Unidos. Vemos que não é assim, porque Estados Unidos está a segunda bestia. Sim, está dentro dessa, não é uma cabeça das 7, senão que é outra bestia, com uma sola cabeça. Isso é o que representa Estados Unidos e Norte-América. E a Roma papal revivida.
sim, que seria um outro cenário. Agora ele vai mostrar algo muito interessante que poderá ajudar-nos a compreender. Isso é a postura de outros estudiosos. Para alguns, eles começam, sim, pero eu quisiera ler aqui, antes de apresentar esta figura, o versículo 10 nos vai ajudar a entender esse contexto. Acompanhe, por favor, a leitura. Apocalipse 17, versículo 10. Diz assim: Dice, 5 han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga durará breve tiempo. Y la bestia que era y ya no es también el octavo. ¿Quién? El octavo rey. ¿Sí? Y es de los 7 y va para su destrucción. ¿Sí? Hay algunos que adoptan esa postura. Entonces, mira, la historia registra que ha habido más de 250 papas. Pero, los que creen essa postura, eles começam a contar depois do ano 1929, quando foi sanada a herida da bestia. Começam a contar a partir de aí, e a partir de aí se quadra perfeitamente as coisas. Por exemplo, o Papa Pio XI foi onde aqui se firma o Tratado de Letrán, onde Benito Mussolini devolve o poder, sim, as terras ao Estado Vaticano. Se partimos dessa postura, aí temos, sim, cada um deles. O Papa Pio XII, o Juan 23, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI. De acordo a isso, esse seria o octavo rei e vai para sua destruição. De acordo a essa postura, a única diferença é que a Bíblia diz aqui que o sétimo duraria pouco tempo e esse aqui deveria estar acá, porque esse durou pouco tempo. Durou meses solamente, Juan Pablo I, até que faleceu. Sim? Então, esse deveria estar acá. Mas alguns também pensam nessa postura. ¿Ya? E o octavo rei, porque a Bíblia diz aqui que o octavo, certo, versículo 5, 5 han caído, uno es, el otro aún no ha venido, e quando venga durará breve tempo. E a bestia que era já não é também o octavo rei, e camina para sua destruição. Ou seja que, de acordo a essa interpretação, a esta postura, as coisas causariam, sim? Pero como les digo, el énfasis del apóstolo Juan no son las cabezas, sino lo que hace esta iglesia apóstata. ¿Sí? Ese es lo que tenemos que tomar en consideración, lo que hace. Según este versículo, ¿cierto? Versículo 9, las 7 cabezas podrían tener un doble simbolismo. Son 7 montes, la Biblia así lo dice, ¿cierto? Y son 7 reyes, representando así las 7 colinas de Roma. ¿Ya? Uma das 7 cabeças e o poder que governava quando Juan escreveu estas palavras. E é sede também de lo que é Roma papal hasta nossos dias. La ramera está entonces apoiada sobre as águas. Recordemos que la 6ª plaga há um simbolismo similar. Babilônia espiritual está apoiada sobre o grande rio Éufrates, ¿se acuerdan? Estava apoiada em el gran rio Éufrates, é dizer, sobre as nações, as gentes. As nações apoiam a Babilônia espiritual, pero llegará o momento em que este apoio será retirado, e então Babilônia espiritual cairá. Vamos ver o último versículo desse mesmo capítulo, nos dá esse cenário, donde as nações abandonarão a Babilônia. Daniel capítulo 11, versículo 45, diz que o rei del norte será deixado solo. Está falando do mesmo tema, com diferentes nomes para o mesmo poder político e religioso. Sim? Em outras palavras, os eventos narrados em la última parte do capítulo 17 são paralelos a la 6ª e a la 7ª plaga. Então, a bestia que era e não é, versículo 8. Estas palavras são uma sencilla exposição do capítulo 13, onde apresenta a primeira bestia. Roma papal
Roma papal, através da imagem que formará Estados Unidos de Norteamérica, volverá a dominar o mundo através do poder que os governos lhe permitem exercer. Acordem-se que em Apocalipse 13 menciona que a segunda bestia ordena que se haga uma imagem a la primeira e que os moradores da terra la adorem. ¿Sí? Juan contemplou esta escena em el tempo del fim, luego que a herida de muerte foi dada ao papado. ¿Sí? Então, Juan é trasladado ao cenário del fim del tempo quando tem a visão. Esse poder, então, que era durante 1260 anos, já não é por quê? Porque foi dada a herida de muerte. ¿Sí? Aí o general Berthier, então, se interrompeu. Por isso disse, era durante os 1260 anos, e já não é porque foi dada a herida de muerte, e depois está por subir. É dizer que esse poder já existe. Esse poder político religioso já existe, pero não ha recuperado sua supremacia, o que ele realmente pretende fazer. Em isso está. Está buscando os reis da terra, os apoios de líderes políticos e religiosos para poner em marcha o que realmente eles pretendem. O que sempre foi Roma. Sim? Agora Roma está tranquila, entre comillas, pero quando tenha o poder, se vai a revelar realmente suas intenções. Em outras palavras, então, essa etapa final da história, o povo de Deus volverá a padecer perseguição por causa da aliança, então, entre a igreja apóstata e os governantes do mundo, por parte da Babilônia espiritual. Os 10 cuernos é símbolo que já hemos estudado em um livro de Daniel. ¿Se acuerdan que eram os 10 reis, as 10 tribos bárbaras que deram origem, então, à Europa actual? Então, Europa existirá hasta o momento do fim. E é mais, Europa volverá a apoiar ao papado, assim como lo hizo em los dias da Reforma. Porque a Bíblia está dizendo claramente, Juan está dizendo que os reis da terra, sim, lhe rendem honor e lhe brindam apoio a ela. La futura colisão, então, de los últimos versículos de Apocalipse. Versículo 12, vamos ler o versículo 12. Versículo 11, partimos, dice. E la besta que era já não é também el octavo, e é de los 7, e vai para sua destruição. Los 10 cuernos que viste são 10 reis, que aún não han recebido o reino, pero por uma hora, ¿cuánto significa uma hora? 2 semanas, sim, em profecias. Por uma hora recibirão autoridade como reis, junto com a bestia, ou seja, que será su reinado juntos. Versículo 13. Estes têm o mesmo propósito: destruir o povo de Deus, pelear contra Deus. Tem o mesmo propósito, os reis, sim, e os governantes e a bestia. Versículo 14. Pelearão contra o cordeiro, pero o cordeiro los vencerá, porque és Senhor de senhores e Rei de reyes. E os que estão com ele são os llamados, elegidos e fieles. Me dijo também, las aguas que viste, donde está la ramera está sentada, são pueblos, multitudes, naciones e línguas. E os 10 cuernos que viste en la bestia, aborrecerán a la ramera e la dejarán desolada e desnuda, e devorarão sua carne e la quemarão a fogo. É dizer, que estes governantes vão deixar esta igreja apóstata sola quando se den conta que a batalha está perdida. Os mesmos reis da terra que apoiam esta igreja hoje vão a deixar sola, hermanos. Porque assim diz a profecia. Roma hoje tem o apoio e vai levantá-lo para a pelea do grande dia de Deus Todo-Poderoso. Pero en los últimos momentos de la historia, Roma quedará sola. ¿Por qué? Porque todos se darán cuenta que Roma está perdida. Dice, porque Dios ha puesto en sus corazones, miren lo que llama la atención ese versículo, porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que Él quiso.
es a saber, ponerse de acuerdo y dar a la bestia el poder de reinar, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Qué maravilloso, ¿eh? ¿Cómo se cumple la escritura? ¿Cómo se cumple la palabra? Y el versículo 18, y la mujer que viste es aquella gran ciudad que impera sobre los reyes de la tierra. Esta gran ciudad es la Babilonia espiritual, ¿sí? Que impera sobre los reyes de la tierra, que tiene autoridad sobre las naciones. Entonces, no hay la menor duda que nosotros estamos en un conflicto. Ese conflicto no es nuestro. Este es un conflicto espiritual del dragón con Cristo, ¿sí? Que el dragón mueve sus fuerzas y Cristo también mueve su pueblo para protegerlo, porque es el propio Cristo que va a luchar contra estas fuerzas de las tinieblas. Pero es tiempo de decidir, ¿sí? El Cordero es Jesús y será el vencedor, como dice el versículo 14. Entonces procuremos estar en su lado, aunque nos toque sufrir. Finalmente estaremos entre los, como dice acá, los elegidos, los fieles, los que van a vencer. Entonces, mis hermanos, este es el momento que nosotros podemos decidir de qué lado está. Y yo quiero terminar esta reunión de hoy leyendo, ¿sí? Juan, capítulo 10, versículo 16. Y la palabra de Dios. La palabra de Dios nos hace una aclaración. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. A estas también tengo que traer. Ellas también oirán mi voz y habrá un rebaño y un solo pastor. Entonces, puede ser que yo esté hablando para un amigo católico romano sincero de corazón. Puede ser que esté hablando para un amigo evangélico sincero de corazón. Pero esta es la promesa del Señor para ti, amigo. Que tú escucharás la voz del gran pastor, de Jesús. Y cuando la escuchas esta voz, el Espíritu Santo te va a conducir al redil de Dios. Al redil donde tiene su verdad. Este es el llamado que Dios te hace a ti. No sé cuál es la condición que te encuentras, pero el llamado de Dios es este. Es unirnos a su pueblo en el tiempo del fin. Voy a invitar a Patricio a cantar una parte especial. Y si alguno de ustedes quieren confirmar su fe en el Señor durante este canto, si usted siente que necesita a Jesús, usted pase acá y vamos a orar para que Dios nos ayude a mantenerse firmes en estas verdades de la palabra de Dios. Tristes, sin amor, con cansado corazón, sin saber por dónde ir, ocultando en su interior penas y reír es exterior, solo Dios comprende. Necesitas tú, necesito yo.
necesitas de Jesús, Él es la respuesta. Necesitas tú, necesito yo, necesitas del amor de Dios. Él te llama con amor para darte salvación, pues Jesús te perdonó, con su sangre te compró, por su gracia y su amor, Él te liberó del dolor y el temor, y te dio su paz. Necesitas tú, necesito yo, necesitas de Jesús, Él es la respuesta. Necesitas tú, necesito yo, necesitas de Jesús, necesitas de su amor, tú necesitas de Dios. Señor, Sin dudas estamos en un conflicto entre dos fuerzas, entre dos iglesias, entre dos poderes, entre dos líderes. Y para permanecer al lado de Jesús requiere valor. Yo quiero orar con estos valientes que pasaron adelante. También orar por otros amigos que están diciendo sí a ese llamado porque el Espíritu Santo ha tocado sus vidas. Y estoy seguro que el Señor va a responder a su paso de fe. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús acudimos a ti, Señor, porque tú eres nuestro Padre Celestial, tú eres nuestro Creador, y como Creador tú conoces mejor que nadie a cada una de tus criaturas, Señor. Tú conoces el profundo y el íntimo de cada corazón, tú conoces el llanto y el dolor de cada uno, las alegrías, los proyectos. Padre Santo, necesitamos a Jesús. Necesitamos a Jesús hoy y siempre, Señor, porque estamos involucrados en un conflicto entre las fuerzas espirituales y no podemos solos, Señor. Tú conoces la vida de aquellos que aquí están presentes, de los amigos que nos están escuchando. Que tu Santo Espíritu no se aparte de ellos, que tu Santo Espíritu pueda responder a ese llamado de fe, Señor.
que tu Santo Espírito pueda obrar em suas vidas e que a vida de ellos seja um testemunho, Senhor, de la operação de tu amor em nossos dias. Te oramos, Senhor, para que esse mesmo Jesus que foi dado essa visão a Juan, seja o mesmo Jesus que ha conduzido tu igreja a lo largo de los siglos, é o mesmo Jesus que la vem a buscar, Senhor. Queremos estar de pé quando esse momento ocorra, Senhor. Permita-nos, Senhor, que nadie e nada pueda apartar-nos de tu amor, de tus verdades, de la comunhão diária, Senhor, com tu santa palavra. Honra, Senhor, a fé daqueles que puseram suas vidas em tus manos. Cerca-los com tu proteção, porque os enganos serão grandes em los últimos dias. Pero que tu Espírito Santo possa sellar-os para a eternidade, Senhor. Que haja gozo e alegria em seu coração, porque han tomado a decisão de fé de entregar seu coração a Jesus. Te oramos, Senhor, porque te necessitamos. Entregamos nossas vidas em tus manos. Em el nome de Jesus. Amém, Senhor.